Dia, Elisier. Olá, bom dia. Como é que vai? Tá tudo bem, Tudo? tudo bem. E Um aí, pouco pronta? cansada, mas tá tudo bem. É? Pois é, tô vendo que hoje parece que tá mais cansada. O Tô muito cansada hoje, que que tem feito? porque essa semana passada eu tive muitos compromissos e tive Uhum. envolvida com aniversário da minha filha e muitas coisas para fazer. Aí foi. Tô muito cansada. Entendi. Hum, É, é, bom, a gente precisa começar então o nosso planejamento para o nosso lançamento, né? Exatamente. Uhum. Então, eu até eu vou abrir aqui uma planilha para a gente já definir o nosso mapa de Sei. Ó, atividades. Hum. eu tenho Eu, você viu lá uma live agendada para amanhã? Uhum. Tem uma live agendada para amanhã e eu conversando com a minha filha, ela falou comigo, mãe, você está a usar o seu nome civil. E eu acho que você tem que conversar com o John para ver sobre isso, Hum. que ela acha que o que ela tem visto por aí Hum. é, ela acha que é melhor a gente se precaver, eu não usar o meu nome todo, Elisier Ramalho Vieira, nem Elisier Vieira. Aí, até conversando com ela, eu coloquei lá, e você vai ver, Elisier Maria. E ela acha que eu devo usar mesmo um nome profissional, não usar o meu nome civil. Uhum. E qual é o seu nome profissional? O meu nome profissional, eu coloquei lá na live, você vai ver, ó, onde tinha com Elisier Ramalho Vieira, eu coloquei Elisier Maria. Coloquei para você poder ver e a gente conversar sobre isso. Uhum. Não, tudo bem, tudo bem. O que que Acho, você acha de Elisier Maria? acho que fica ok. É, eu até gosto mais quando são dois nomes. Fica mais fácil de lembrar, entendeu? Dois Uhum. nomes. Eu acho que, eu acho que dois nomes fica melhor mesmo. E, e Maria é um nome bem comum também, assim, é um nome que as pessoas têm uma certa familiaridade. Acho que Uhum. funciona assim, sem problema nenhum. Ok. Tá? E aí eu fiz essa mudança lá e depois quero que você veja Tá. se fica. É, Se a apresentação é aquela. o que acontece é que daí a gente vai ter que mudar o nome do canal, mudar o nome do Instagram, né? A gente vai ter que mudar o nome em todos os lugares daí, a partir de agora. Aí tem que muda em todo lugar. Sim, muda em todo lugar, exato. Bordar O em Capricórnio ou em Câncer. que você entendeu disso? O que você achou? Achou bom isso? Vamos entender as variações energéticas segundo a metodologia. As suas correspondências quanto às estações do ano, ciclo das emoções. Mãos que bordam na primavera e no outono. Podem também ser suas mãos também, né? Podem também com as suas mãos cuidar das suas emoções, com pontos que não são bordados, mas bordam saúde e autonomia. Dicas e pontos de acupuntura para cuidados com a saúde mental. Ah, deixa eu ver o que que eu entendi. Primeiro, você não entendeu nada, né? Que é isso? Bordar em Capricórnio e em Câncer? Não, assim, eu sei que ah, os signos falam muito sobre as nossas personalidades. Mas Ah, não é isso. não Não tem é nada, isso. não tem nada a Não tem ver. nada a ver. Ah, Uhum. Tem nada a ver. Pois. E aí? deixa eu ler de novo aqui a descrição. Vamos entender as variações energéticas, segundo a medicina tradicional chinesa. As suas correspondências quanto às estações do ano, o ciclo nictemeral e as emoções. Mãos que bordam na primavera e no outono podem também
com suas mãos, cuidar das suas emoções, com pontos que não são Olha, bordados. o que interessa é isso. Como é que você recebeu isso, né? É, tipo, se eu não entendi nada, as chances são que o teu avatar também não vai entender. Não vai Porque, entender nada. porque um olhar de expert. Só o expert consegue saber o que realmente tu queria colocar ali, né? E isso tá correto, é assim mesmo é isso que acontece mesmo. Por isso que um expert contrata um copywriter. Porque o copywriter, ele vai pegar aquilo que o expert quer transmitir, quer passar, e ele vai colocar numa linguagem onde qualquer leigo com 10 anos de idade Olha, consiga entender. bordar em Capricórnio, como é que está aí o título? A headline? Bordar em Capricórnio ou em Câncer. Isso. Bordar em Capricórnio ou em Câncer, eu estou a falar que para as pessoas que estão no outono aqui, no hemisfério norte, estou falando da linha de Capricórnio Do, da hemis, linha do de hemisfério, né? Câncer, do Entendi, hemisfério. entendi. Eu estou a falar de primavera e outono. Eu estou a falar da energia da primavera e da energia do outono. Seria melhor se tivesse colocado isso. Tivesse colocado. Ô, Elisier, Hum. agora parou. Tava dando um eco. Tu podia ter colocado bordar na primavera e bordar em Câncer. Tem diferença? Qual a diferença de bordar na primavera e bordar no outono? Ou seja, tu poderia ter sido muito mais direta na tua comunicação. Tu fez um ca... Aí o que eu fui buscar uma, uma referência das linhas dos meridianos, né? Mas para causar mesmo uma uma curiosidade, mas aí não curiosidade. me causa. Entendi. Agora, tu poderia também fazer um antagonismo aqui. Tu poderia realmente dar a entender que era sobre sobre astrologia. Sobre os E astros. aí tu fala assim, só que não tem nada a ver com astrologia que eu vou contar para vocês. Hum, Tu poderia fazer isso. Porque assim, tá no senso comum das pessoas essa coisa de astrologia. Muito mais do que pontos de acupuntura, concorda? É muito mais comum. Um leigo tem muito mais chance de entender uma astrologia dos astros, dos signos e tal, do que fazer da essa referência do continente, etc. Né? Então, tu poderia fazer isso. Inclusive, na própria thumb, poderia colocar aqui um bode, né? Que é o símbolo do Capricórnio, né? isso. E um caranguejo no símbolo, que é o símbolo de câncer. E aí, Sabe o que eu queria colocar? Eu queria colocar no Capricórnio, que é a primavera no hemisfério sul. Eu queria colocar uma buganvília, um ipê, umas das flores da primavera do hemisfério sul. E aqui, como nós estamos no outono, o que mais é característico são as folhas dos plátanos a cair, né? Aquelas folhas vermelhinhas dos plátanos. só que aí é que tá, olha só. Aí tu tem que ver assim, ó. Tu tá exigindo muito do teu avatar que ele consiga entender aquilo que tá lá dentro da tua mente. Tá exigindo muito dele. Yes. Ou tu faz as duas coisas. Ou tu vai totalmente direto no outono e na primavera e coloca o plátano e tal, totalmente direto, para não ter dúvidas. Ou tu faz o que eu te falei. Faz uma brincadeira que parece que tu vai falar de astrologia, mas tu não vai. Tudo bem, Vai eu vou misturar. por aí porque eu acho, eu vou por aí. Isso dá a parecer que eu vou falar sobre astrologia, mas o que eu vou falar para vocês, né, é sobre primavera e sobre outono e a influência disso na nossa energia
e como que nós devemos lidar, né? Para quem está na primavera, a energia tende agora a principiar, ganhar força. Então, quais são os pontos nas mãos que nós vamos trabalhar É, para melhorar a energia? pode ser isso. E agora também eu fico pensando assim, será que tu quer, assim, tá, tudo bem, é um conteúdo só que tu vai fazer essa brincadeirinha e tal, ok, ok. Agora, poderia pensar o seguinte, eu vou direcionar minha comunicação para esse público, sabe? Não tem essa necessidade, entendeu? Não tem essa necessidade. É que assim, como a gente está muito no início do projeto, a gente não fez nenhum lançamento ainda, a gente ainda não sabe ainda muito bem quem é o Avatar. Não sabe, não, Exatamente. não sabe, então, ah, eu poderia dar uma aqui de, como é que se diz as pessoas que prevê o futuro? Sei lá, de dizer, o teu avatar é pessoas que têm uma certa tendência em gostar de coisas astrológicas e a gente mira nesse algo e oferece Gostar de futurologia? futurologista, sabe? Então não é muito cedo ainda para a gente tirar esse tipo de conclusões. Mas ok, ok, por uma liberdade poética, assim, literária, faz isso. Faz uma live onde tu, na thumb e na descrição, parece que tu vai falar de astrologia, mas aí quando aí tu começa, tu fala assim, olha, parece, tu pode ter achado que essa live era sobre astrologia, mas hoje eu vou te falar que não é sobre astrologia, e eu vou explicar por quê. E aí tu começa o teu conteúdo, entendeu? É uma maneira interessante de começar assim. Mas é isso aí, sabe? Não, não, a lição que fica aqui é qual? Tu tem que, tu não pode esperar que a tua audiência consiga entender exatamente aquilo que tu tá nas entrelinhas que tu tá pensando. Não, na copy eles dizem, não tem entrelinha, é na linha mesmo, sabe? Copy, vendas, não é literatura. O Machado de Assis, Fernando Pessoa, eles faziam coisas nas entrelinhas porque é o objetivo da literatura ser algo difícil de entender, para poucos entender. Não é para todo mundo, não. Agora, quando a gente está falando de copy e vendas, é para todo mundo entender, Claro, claro. tá? Não, é muito interessante isso é muito importante isso. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, porque isso aqui era uma coisa que eu enfrentei com a primeira pessoa com a qual eu trabalhei com lançamentos. Queria fazer copies, né? Mas era peças literárias complexas, difíceis de entender. Eu falei, camarada, o objetivo Claro, da copy claro. não é isso aí. O nosso objetivo é vender. Então nós temos que Claro. ter a linguagem, quanto mais é, simples e fácil de entender, melhor é para a pessoa e para nós. A pessoa quer comprar, a pessoa quer resolver um problema e nós queremos vender a nossa solução e ajudar a pessoa. É. Isso aqui é difícil, né? Entrar ainda nisso, né? Tipo assim, isso aqui é um produto e a gente está preparando para dar, para mostrar um produto, não é? Isso, isso aí. Não é como você falou, não estamos aqui preparando um lançamento literário, não. Não, não, não. Tem nichos que vai convidar que seja assim. Por exemplo, Sim, o sim, cara, o expert ali é um filósofo, por exemplo, sim, ou, sim. ou é um cientista político. Sei lá, é uma pessoa que o próprio produto convida a ser isso. Então, a Uhum. copy precisa estar alinhada com a realidade daquele produto. Agora, tanto o teu produto quanto o meu produto, não tem por que a gente querer é, deixar nessa robustez, não sei se essa palavra está correta, mas nessa densidade literária, Sim, sim, robustez, sim, sim. né? Nessa densidade literária para, sei lá, para chocar, para mostrar. Não, não, não. O caminho não é esse, não. Tá? Então, a lição que fica é o quê? Sempre te pergunta, só eu que estou entendendo isso aqui? Isso aqui eu estou escrevendo. Tá, não tem entre linhas, entendeu? A headline,
A headline não pode ser uma coisa que fique nas entrelinhas, não tem que ficar na linha mesmo, na linha. Agora, tu quer Uma fazer linguagem clara, né? Ela não tem que clara. deixar margem para a pessoa refletir, Não, pensar. não, não. Tanto na headline, copy em geral, em todos os lugares. Seja na headline, de alguma na thumbnail, no e-mail, no conteúdo. Não, a copy ela é direta, de forma que uma criança de 10 anos consiga entender, tá? Agora, eu ia falar mais uma coisa também importante e fugiu. Deixa eu ver se eu lembro. É, hum, era uma coisa bem importante sobre. Espera Ah, um pouquinho. lembrei. Tu, tipo te pergunta, isso aqui está sendo escrito de forma que só eu entendo, porque eu tô dentro da minha mente e eu sei o que eu quero falar? Ou tá claro? Ah, não, tá, isso eu já tinha dito. Lembrei de outra coisa. Se tu quer fazer uma coisa diferente, existem outros recursos que tu pode utilizar na tua headline. Ok, E são elementos literários. Sarcasmo, humor, contraditório. Enfim, eu tenho uma lista aqui, posso até abrir aqui. Eu tenho uma lista de elementos literários que tu pode adicionar na tua headline para deixar ela diferente, diferenciada, tá? Porque lembra dos quatro U's? Lembra? lembro. Quatro U's, assim, é o básico de copy. Ser urgente, ultra específica, único e útil. É o básico de copy. A tua headline ser ter os quatro U's. Agora, outra coisa que tu pode adicionar para deixar a tua headline diferente de todas as outras é adicionar elementos literários. E quando eu digo elementos literários, não é literatura. Olha só que louco, né? Não é literatura. Elementos literários não Pois. é literatura. Aonde tu faz uma poesia complexa de entender e tal, uma coisa abstrata. Não, não é não, assim, ó, a pior coisa que tem para vendas é a abstração. A abstração é o veneno da venda. Pois. E essa minha thumb tá completamente abstrata, Completamente abstrata, ela é o suprassumo da abstração. completamente, É. completamente. Mas tudo certo, Elisete, tudo certo. Agora que tu tá começando, entendeu? Tu tá bem no início ainda, tudo certo. É. Não, isso só fica muito claro que é assim, sabe? Estou a aprender, estamos aqui a fazer isto, a colocar esses tijolinhos para fazer o lançamento e depois é muito claro que precisamos de ter um profissional. Assim, ó, via de regra, hum, o pessoal fala que assim, até tu fazer 100 mil, ou até. Na verdade, não é nem o faturamento, é o número de alunos. Tu não precisa ter uma equipe muito grande. Tu consegue fazer assim com uma equipe enxuta de duas, três pessoas, quatro no máximo, sabe? Uhum, Então, ao ponto de tu ter que abrir um setor dentro da empresa apenas para um copywriter, apenas para um social media, sabe? É quando o negócio já está bem grande, sabe? Então, até para, assim, para a gente validar uma oferta, começar a ter os seus primeiros clientes, não tem essa necessidade de ter um, tá, agora sabe? só tem que ter um pouquinho de conhecimento e bom senso, né? Exatamente. Isso aqui a gente constrói aqui, entendeu? A gente vai construindo aqui, entendeu? Mas assim, Olha, o mais importante, Elis, é que tu tá em movimento. Tu tá fazendo, tu tá criando a thumb, tu tá agendando as lives. É por isso que eu não tô com pressa de ter lá 1.000 pessoas te assistindo. Para quê? uhum. Para quê? Se a gente tá num processo de lapidação ainda. Sim, sim, eu ainda estou a aprender. É, Uhum, sabe? sim, uhum. Tá bem. Mas assim, o melhor aprendizado, assim, eu até falar assim, ó, até daria para esperar mais o lançamento, só que o lançamento é uma baita de um aprendizado. Eu também fico tendendo a isso. Não, ainda não.
Eu tenho tanto para aprender, acho que é melhor deixar o Mas é que lançamento tu, para mas é depois. que tu lançando, tu vai dar tu vai acelerar a É, tua evolução. é isso mesmo. Eu vou errar muito, mas vou adiantar o meu processo Vai também. adiantar o processo, exato, Uhum, perfeito, exatamente, uhum, exato, né? exato, Ok, tá? Então, ok. bom, eu vi que foi muito boa essa conversa que a gente teve aqui. Que isso aqui sim é uma informação valiosa que eu não vejo ninguém falando, não vejo nos cursos, sabe? Não vejo. Assim, na fórmula até é dito isso, sim, é dito, só que passa muito rápido, passa muito rápido, sabe? Agora tu deu uma oportunidade de eu explicar uma coisa assim que eu nunca expliquei nessa profundidade. É algo que eu vi. E assim, até eu às vezes cometo esses deslizes, sabe? Às vezes eu faço uns stories assim e eu vejo, nossa, cara, eu fiz um stories muito mais para mim, uma reflexão interna, do que, sabe? Tudo bem que não tenho um produto claro aqui para vender, não tô fazendo uma call to action claro para. Tudo bem, é um stories corriqueiro do meu dia a dia. Mas se fosse com o objetivo de vender, estaria totalmente errado, porque ninguém entendeu, sabe? Até a minha namorada falou assim: não entendi nada que tu quis dizer aquilo ali. E eu acho que ninguém entendeu, sabe? Então até eu faço esse tipo de coisa. Então, é porque realmente, copy não é uma coisa. Claro que quando tu tá bastante tempo envolvido, fazendo todos os dias, acaba que se torna uma coisa natural. Uhum. Mas quando a gente senta para começar a fazer, a gente precisa ter esses princípios muito bem definidos antes da gente começar a escrever qualquer copy, tá? Mas enfim, vamos. Eu vou. Então, agora não tem jeito de mexer Claro que naquela coisa tem. lá, Claro que tem. Tem. Claro que né? tem. Tem. Ainda, Vou te ainda mostrar. posso ir lá Pode. Pode. Eu vou te mostrar como é que se faz, tá? Ai, Capricórnio. Ai, Tá. Deixa eu compartilhar a tela. Ó, eu tô aqui no YouTube, tá? Tô no teu canal tô aqui no início na tela inicial do YouTube. Abre o YouTube. Aí tu vem aqui, ó, na tua foto circular aqui, ó, tá vendo? uhum, Clicou, tu vem na primeira opção, seu canal. Clicou em seu canal, tu vem em gerenciar vídeos. hum. Ah, eu pensei que tinha que ir lá no StreamYard. Depois que ele foi agendado, aí tu faz a alteração por aqui daí. Ah, direto aí. Aí pronto, abre aqui, ó, conteúdo do canal. Aí tem ó, vídeos, ao vivo, playlist. Vamos clicar em ao vivo. Clicou em ao vivo, tá aqui, ó, é a primeira, ó, próximas transmissões, tá aqui. Aí tu clica em cima aqui, ó, em cima da foto da thumb ou em cima do título. E aí aqui, ó, em miniatura, tu consegue clicar aqui nesses três pontinhos onde diz Três opções, pontinhos. opções, alterar. Aí tu vai escolher a tua thumbnail que tu quer mudar. Claro, antes disso, tu precisa estar lá no Canva, modificar a headline, Vou baixar, lá. colocar na tua pastinha, aí tu vem aqui, alterar, clica em abrir, esse botão que está cinza vai ficar azul, clica em salvar, tá salvo, tá? Aí aqui, é, nesse caso aqui, sempre tu consegue mudar a thumb, tu consegue mudar o horário, a descrição e o título, tu consegue mudar tudo. Tudo tu consegue mudar. Só o que tu não vai conseguir Ah, mudar tá. é o link, né? Porque o link foi gerado lá no StreamYard. Aquele link da transmissão, ele não Ok, muda. ok. Mas título, descrição, horário, miniatura, tu consegue. Só é importante, tá? É, ele, ele diz assim, ó, você precisa responder essa pergunta. Esse conteúdo é para criança?
ou não é um conteúdo para criança. Ele pede para tu marcar isso aqui. Então, tu tem que dar uma resposta aqui para conseguir liberar o salvar, tá? Sempre quando tu vai fazer uma Ah, tá. alteração, porque aí já aconteceu comigo. Pô, mas por que que não tá salvando? Por que que não tá salvando? Tá tudo certo aqui, já botei tudo. Por que que... Aí eu tenho que marcar aqui, ó. Ó, não, não é um conteúdo para criança. Ok. Aí eu venho aqui, aí ele libera a opção, salvar, Ok, tá? Só isso. tá bem. Então eu vou lá, mas ainda agora, sobre Hum. isso, qual deveria ser? Ah, Vamos refazer isso, então. ó, é aquilo que eu te falei. Aí tu tem que ver qual é a pegada que tu quer ter nessa live. Tu quer fazer uma brincadeira que parece que vai falar de astrologia? E aí o conteúdo em si vai falar assim, olha, parecia, tu pode até achar que eu ia falar de astrologia e tal, de signo e tal, mas assim, ó, não tem nada a ver sobre isso. Na verdade, o que eu quero falar é sobre qual é a diferença de bordar e costurar em lugares diferentes do hemisfério do planeta Terra. Pum. Ou Na verdade, eu quero falar, quero chamar a atenção, né, do meu avatar para estas questões da primavera e do outono, né? Não é que faz diferença bordar hum, nestas regiões diferentes, uhum, mas uma pessoa que está no, no verão e está indo para o outono, já entrou no outono, está a caminho do inverno, né? Ela tem ela tem que se preparar para ir para o inverno. Ela uhum, vai ter a possibilidade de ter mais dores na coluna, de ter mais dores nas mãos, né? uhum. Na primavera é o contrário, está saindo do frio, né? No Trópico de Capricórnio, no sul, tem a tendência, agora vai para o quente. Uhum. Então, eu quero dar sugestões de pontos de acupuntura, né, de pontos, reflexos nas mãos, para as pessoas poderem massajar e que pode ajudar, por exemplo, dormir melhor, aliviar dores. Então, ó, então beleza. Então, o que que eu acho, tá? Não tem brincadeira nenhuma, é direto. Não tem brincadeira nenhuma. Qual a diferença vamos botar assim, fazer realmente a diferença de primavera e outono, frio e calor, tá? Uhum, Então, qual a diferença, deixa eu pensar, peraí, é que assim, eu levo para fazer headline, fazer copy, eu levo alguns segundos refletindo, aí, pum, aí sai. De bate-pronto assim, não sai, vamos ver. uhum. Ah, bordar, bordar, é, é que, é que assim, é que falar sobre assim, por exemplo, é que o conteúdo que fala sobre a diferença de bordar e costurar no inverno ou no verão é para um nível um pouquinho mais elevado de consciência. É para a É. pessoa que já tem noção de que nós estamos falando de bordadoterapia aqui, Uhum. né? E é um conteúdo para um pouquinho mais de um nível de consciência um pouquinho mais elevado. Então, Sim. como a gente está lançando um produto do zero, a gente está criando uma audiência, a gente não pode criar conteúdos para esse nível de consciência. Tem que ser para um nível de consciência mais baixo. Ok. É que assim, também é bem, Ok, ok, sim, é sim. bem delicado, sabe por quê? Porque assim, teríamos que fazer uma investigação para saber qual é o nível de consciência das pessoas. E, assim, existe esse nível de consciência? A gente sabe que tem algumas concorrente não, tem alguns players que falam sobre isso, certo?
Uhum. Só que é bordado terapia, né? Tem uma produtora que fala, né, sobre bordado terapia, né? Ou costura terapia. Bordado terapêutico. Bordado terapêutico, né? Uhum. Bordado terapêutico. É, Mas assim, ela fala, o bordado terapêutico dela é mais do ponto de vista de aliviar a ansiedade, estresse. Tem, tem, são pontos similares. Nós trabalhamos com conceitos da psicologia, ela é psicóloga, eu também sou, e tem uma orientação parecida, né? bordado terapia. Deixa eu botar aqui assim, terapia. Bordado Bordado terapia. dela é bordado terapêutico. Tem bordado terapia por aí também, tem. Costura, bordado terapia. Tem aqui. 181 mil. Como fazer tag para zíper? Ah, Diga. vaso. Deixa eu ver em alta, deixa eu ver. Como fazer uma máscara 3D fashion bordada e fácil. É, ó, tá vendo? Ela passo a passo da bolsa vaquinha, live com tutorial completo. Como fazer bichinhos na máquina de bordar. Não, É, ela não, tá. esse. Mas assim, ó. Eu entendi qual é aqui o lance dela. O lance dela é realmente fazer bordados, fazer coisinhas, tipo uma vaquinha, um bichinho, uma almofada, um chaveirinho, e ensinar realmente a fazer essas peças, tá? Ensinar realmente a fazer bordados. Bordados, Uhum. e assim, isso serve para te desestressar. Mas não tem uma Isso. metodologia ali, intencional, um passo, que é o teu caso, Não, não tá? tem. Uhum. Então, a pessoa pode ir atrás desse conteúdo para se estressar ou não. Não, eu não quero, eu tô muito bem, eu não ando estressado, é que eu quero realmente Uhum. eu quero fazer aqui um negócio aqui para uma ocasião ou para alguém. Sim. Agora, o teu caso, não. O teu conteúdo, ele é realmente para quem busca uma terapia alternativa, Uhum. né? Uhum. Então, o teu público, o teu avatar, ele necessariamente são pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento, angústia, Sim. e buscam refúgio. Angústia, depressão. As pessoas que estão muito deprimidas, às vezes nem vão, não vão estar. Mas aquelas que estão com traços depressivos ou saindo de uma depressão, tá com uma medicação, tá melhorando um pouquinho o humor, sabe? Aí estas vão estar buscando. É. Mas necessariamente o, o bordado, na verdade, é só o teu veículo, né? Pelo qual tu entrega uma solução. Isso. O bordado é um veículo, mas o, a transformação, a Roma é terapia. É a pessoa. A Roma é encontrar sentido e o É, veículo que a gente usa é o bordado. é o bordado. Então, a gente precisa necessariamente mirar nesse público. Não é o público que está buscando um hobby, por um hobby. Ou buscando Uhum. sei lá, até trabalhar com isso, por exemplo, né? Vender o serviço. Sim. Esse não é o nosso público. Nosso público Uhum. é um público que está buscando um refúgio existencial. Olha só. Isso. Eu nem nunca saiu agora, nem tinha pensado nisso. Um refúgio Uhum. existencial, Refúgio existencial. Uhum. né? Então, e através do bordado é impossível encontrar esse lugar. Uhum. Por quê? Porque o meu método, a minha metodologia, utiliza do bordado para aplicar técnicas milenares como a acupuntura. Só que a gente vai aplicar ela
Não existe as constelações familiares que utilizam de bonequinhos para organizar o sistema familiar? Pois é. A minha metodologia eu utilizo o bordado para aplicar os fundamentos da medicina tradicional chinesa. Nós utilizamos, fazemos. O que acontece é, utilizamos dos conteúdos de todo o repertório teórico, a fundamentação da medicina tradicional chinesa, da visão energética, para poder fazer, por exemplo, EFT, e dali, da compreensão que nós tiramos, nós fazemos um bordado, Uhum. ok? Da compreensão. Ali, a pessoa vai fazer, vai bordar e vai ao é uma dinâmica onde ela tá a abordar e está a se auto Tá, avaliar e auto compreender. entendi. Então, por exemplo, a pessoa está passando por um momento onde ela está confusa, ela não sabe muito bem, assim, qual caminho ela tá com um emaranhamento lá, existe um trauma que ela nem sabe, pode ser que exista um trauma e tal, Ok, e ela começa o movimento de bordar e costurar, e tá naquele processo ali, tá naquele movimento. Quando a peça tá pronta, ela olha a peça que ela mesma fez e ela identifica o problema, porque ela ela tirou de dentro dela. ela ela fala, o grupo fala porque, né? Eu estou a atender as pessoas, eu estou numa mentoria, né? O grupo recebe as orientações, o grupo fala do que se passa, o grupo tem um caderno, porque cada um ela não vai estar falando, não dá tempo de todos estarem falando, mas ela anota, né? Ela está anotando todos os meus passos, todas as minhas orientações, e depois ela vai produzir um bordado consoante aquela experiência, aquela vivência que ela teve. É nesta hora que ela vai entrar em contato com outros elementos. Porque um passo é quando a pessoa escreve, e está falando, segundo passos que eu estou dando para ela. Agora, quando ela vai bordar aquela vivência dela, ela vai entrar em contato mesmo, profundo com ela. Uhum. Tá vendo que tá muito interessante. Tá muito interessante isso, porque realmente nós estamos falando que é o seguinte, a tua entrega, Lizzie, eu tô pensando lá na tua entrega, tá? Com as tuas alunas. Uhum. Tem um dia especial que é o dia da conclusão, aonde elas vão ter que apresentar a peça que elas criaram e, e revelar ali, e mostrar Sim, ali, sim. Uhum. entendeu? Então, por exemplo, a gente vai ter que construir todo um planejamento de atividades, conteúdo teórico, e elas vão ter. Conteúdo. Por isso, lembra que eu falei para você que nós temos sempre aulas, ou uma ou duas por semana. Eu fiquei com uma, né? Que eu estou começando, né? E sempre eu pensei de colocar esse dia do bordado num fim de semana, ou seria sábado, ou sábado à tarde ou domingo de manhã. Tá, mas isso vamos alinhar ainda. Vamos alinhar ainda. Como é que Tá? vai ser Então, melhor? por isso, Ah, tem duas aulas teóricas, tá? No primeiro módulo, são duas aulas teóricas, né? E uhum, depois tem duas práticas de bordado. tá. Tá, mas a gente vai olhar para isso assim, no momento certo. Mas eu tô pensando assim, digamos assim, vai ter um dia da conclusão do negócio. Para ficar muito Ah, no claro, final. para ficar muito No final. claro, para ficar muito clara a entrega da transformação final, para a gente não ficar no subjetivo também, Ah, sem dúvida, sem né? dúvida. Então, Uhum. a nossa metodologia, por mais que você está falando, porque assim, ó, isso é o grande desafio, o grande obstáculo com quem trabalha com desenvolvimento pessoal.
A transformação, a entrega da transformação é algo totalmente subjetivo. E isso é Isso. difícil de vender. Porque se tu tenta vender nesse nicho objetividade, tu se torna, acaba te tornando um charlatão. Parece que tu é um charlatão. Agora, eu acredito que é só preguiça mesmo. Porque se tu se esforçar um pouco e tentar realmente tentar entregar um negócio objetivo, palpável, e sem parecer um desonesto, um charlatão, beleza, tu cumpriu com o objetivo. Por mais que tu esteja num nicho de desenvolvimento pessoal, né? Então, sim, então beleza. Então quando a gente vai montando o nosso cronograma, a gente vai montar isso e elas vão entender que vai ter um dia especial, onde vai ser o dia onde elas vão apresentar a peça que criou, vão Sim, falar sim, sobre ela, e naquele momento ali é onde vai estar sendo feita a maior transformação. Ponto. Ou seja, fiz o meu papel, tu fez todas as etapas, ok, blá, 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 blá. Agora, se não acontecer nada, aí beleza, aí vamos ver formas, que o objetivo é que todas elas passem por esse processo, consiga criar sua peça e tenha um insight tão poderoso ali que aquilo ali dê um significado na vida delas. exatamente. Olha, você imagine uma constelação familiar Uhum. onde a pessoa vai lá e faz só uma pequena vivência, porque ela não conhece, é um grupo básico, está iniciante, tá? Aqui dentro do meu método, o que eu faço é esse básico. A pessoa vai fazer a fotografia da família, tá? Na vivência dela aqui, ela faz a fotografia da família. E depois, com os movimentos que a gente faz, ela vai chegar a uma constatação. E essa constatação, essa pessoa que não está no lugar, falta fulaninho, e aquele, tá, ok? Ela fez a primeira, a segunda, e ela vai bordar isto. Então, você nunca viu isso em lugar nenhum, isso não existe. Vai bordar aquilo vai ficar registrado para ela. Quando ela está bordando aquilo, ela está entrando nessa vivência mais uma vez. E isso é muito forte. Uhum. Não, ó, tá vendo? Ó? A Isso é formalização muito do método forte. está cada vez Ela mais vai forte. ficar com um documento ali, ó, tá ali meu Isso, bordado, tá isso, ali minha família, tá isso. ali minha família que eu preciso olhar para ela, Sim, né? perfeito, perfeito, Preciso me perfeito, desvincular disso, daquilo. Olha, eu vi isto. Tá lá, perfeito, né? perfeito. Tem gente que vai para uma constelação e às vezes fotografa quando faz com os bonequinhos. Fotografa e fica lá no telemóvel a Uhum, fotografia. uhum. Aqui não. Ela vai bordar, eu vou ensinar para ela a fazer os bonequinhos e ela vai bordar os bonequinhos da família dela, Excelente, excelente mesmo. sabe? Aí, claro, ela vai falar, isso não é estático e fechado. Daqui, olha, se você quiser repetir essa essa monitoria, esse curso, num outro nível, você vai voltar, vai essa mesma fotografia que você faz agora, num outro momento da sua vida, você vai encontrar outras informações, outras revelações e vai fazer outro bordado, Uhum, uhum. né? Tá, É ótimo. muito é muito rico, é muito bonito. Uhum. Tá. Vamos fazer o seguinte. Ok, mas então agora e voltando aqui para o Pro então conteúdo. tem que ser mais básico, mais simples, porque depois que eu fiz isso aqui, bordar em Capricórnio ou em Marte, eu ainda fui me lembrar, foi do Henry Miller, que é Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Aí. Eu gosto, já li muito Henry Miller, já há muito tempo. É, E, ok, isso é influências passadas. Vou deixar trópico, vou tirar o trópico de Capricórnio. Estou muito Helmeliana. ó, o,
É, pode ser assim, ó, onde fica onde fica, é, tô pensando, o, Onde fica? peraí, só um pouquinho. Eu quero não começar com pergunta, porque existe uma regra que fala assim, ó, nunca comece uma headline perguntando. Não, não Uhum. começa perguntando. Tipo, a pessoa que começa uma headline perguntando é porque ela não sabe escrever a headline. Hum. Então, tem que ser uma afirmação, um recorte da realidade, um prisma da realidade que tu enxerga. Ó, Elisê, como é que se constrói uma headline poderosa? É um prisma da realidade que tu consegue observar. E aí tu coloca para a pessoa aquele reflexo e ela se pensa, caramba, como é que eu nunca pensei nisso antes? Então é como se tu desse um insight para a pessoa, um prisma da realidade, que na tua habilidade, na pessoa excepcional que tu conseguiu ver a realidade de uma forma que as pessoas não viram. E aí tu fala isso e ela, nossa, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Então, claro, esse é o nível extremo, é assim, é o nível Jedi do negócio, é o nível Uhum. divino do negócio, né? Uhum. Hum, Top das estrelas? É o top das galáxias, é. E, mas ah, tipo, onde fica a felicidade? No inverno ou no verão? Comecei com, tá vendo? Comecei com pergunta, tá vendo? É. Tá vendo como é que é o negócio? Então a gente pode falar assim, ó, a felicidade Não, a felicidade mora na primavera e no outono. pode ser, pode ser. Aí sim, tu tá defendendo uma ideia. Tu tá afirmando, ó, a felicidade vive na primavera e no outono. Aí o teu objetivo no teu vídeo é o quê? Agora eu vou provar por quê. Aí por isso que a gente cria as premissas, né? Premissa um, premissa 2, premissa 3. Lembra? Uhum. Ok. A felicidade mora no outono e na primavera ou na primavera e no outono? O que fica melhor? Eu acho que na primavera e no outono, eu acho. É aqui na primavera e no outono. Eu não Na sei. primavera e no outono. Eu acho que tanto faz. Eu não sei, de primeira, assim, me parece. A felicidade mora na primavera e no outono também? Não. Só a primavera, a felicidade mora na primavera e no outono. É, ahn, é que assim, eu não conheço eu não sei exatamente o conteúdo que tu vai falar. Agora, eu até tô curioso para saber por que que é na primavera e no outono. Eu quero saber. Mas Eu- isso que eu ia falar, mas quando eu falo a felicidade mora na primavera e no outono, então quer dizer, e o inverno e o verão? Pois é, por isso que eu tô curioso. É tu que tá fazendo o conteúdo. Então, é, é, tem uma explicação lógica do porquê? Ou não? Não, porque aqui o que Essa eu não é a iria ideia, né? falar, não, porque aí mudou, porque o que eu ia falar era, quando eu usei linha de Capricórnio de Marte, eu queria só falar de hemisfério sul e hemisfério norte. Agora veja, eu queria falar do hemisfério sul e do hemisfério norte, eu falo a mesma, hemisfério sul é primavera, e hemisfério norte é outono, né? Tudo bem. Tá, ok, Agora, mas qual a relação na disso com o método? pois com o meu método, né?
Qual é a Isso relação? tem a ver com as mudanças das estações do ano, guarda uma relação com a mesma variação energética que nós temos durante o dia. Durante o dia, nós temos primavera, verão e outono, e inverno. São as Entendi. 4 mudanças, né, da energia. Isso é Entendi. o ciclo nictemeral, Pô, é a variação da energia durante um dia. ó, como adequar o seu dia a dia na estação que você está vivendo. Então é objetivo. O que tu quer, o que tu quer ensinar nesse conteúdo é o quê? É como a pessoa adequar o seu dia a dia dependendo da estação do ano que ela está vivendo. É como ela preparar, como ela se preparar internamente para conseguir viver da melhor forma possível naquela estação que o ano está passando. Ok. Não é isso? Por exemplo, na primavera, nesse período, quem está a viver no hemisfério sul está dentro de uma energia muito favorável à irritabilidade. Hum? Muito favorável à irritabilidade. Tu pode até falar assim, olha, se tu tá muito irritada, olha só, vou defender a ideia de que a pessoa que vive muito irritada é porque ela tá, dentro dela, ela tá numa situação errada que o planeta Terra. Hum. O teu hemisfério tá numa estação do ano e o teu interno tá numa estação errada. Tu precisa alinhar a tua estação interna com a Ok. estação do teu hemisfério. O que acontece é que esta mesma energia que tende, se ela estiver em desequilíbrio, ela tende a te dar mais irritabilidade, né? Ficar mais propensa à irritabilidade, mas é a mesma energia que se você equilibrá-la e trabalhá-la bem, principalmente com respiração, com pontos, né, que você pode trabalhar, o que você vai fazer? Você vai ter mais energia para o desempenho do seu dia a dia, né? Você não vai escapar energia, não vai perder energia, Perder energia, ficando né? irritado, fica... Entendi. Ó, enfim, dá para criar várias versões, dá para criar várias. Com essa Pois, informação tem muita agora, coisa para falar. Isso dá. também é É, ok. isso são premissas, tá? Sim, Vai sim. anotando, porque essas são as tuas premissas que tu vai defender essa grande ideia. Então a gente vai criar uma grande ideia dizendo o seguinte: é, é, a, a irritação, a irritação acontece no desequilíbrio da estação interna com a estação do ano. Estação interna e estação do ano. O, estação interna e estação do ano. Duas forças que precisam viver em equilíbrio. Deixa eu anotar ela aqui, porque ela está muito longa. A gente vai resumir ela. Ó, estação do ano e estação do ano versus estação. Eu estou a pensar aqui que para falar desse tema eu É, precisava dar mesmo, eu precisava de, olha, mas eu não sei como preparar. Deixa eu mostrar aqui para você. Está vendo aqui? Olha, está dando para você ver aqui um quadro? sim. Está vendo ali? Uhum. Está vendo fogo num círculozinho menor Tô ali vendo. embaixo. Tô vendo. Tem fogo, aí não dá muito para ver que é o amarelo, que é o elemento terra, depois metal, água, madeira. Certo.
Tá vendo isso? Aham. Lá em cima você tem primeiro verão, primavera, tá vendo? Primavera, verão, outono e inverno. Sim, Dá para ver. sim. Depois você tem ali, né, semelhante a lá, verão, correspondente está lá. Um C de coração, é aquilo, é coração e intestino delgado. Uhum. Depois tem baço e estômago. Tá dando para ver isso? Acho que cortou um pouco, mas tudo bem, continua. Depois é pulmão, intestino grosso. Depois é rim e bexiga, que corresponde a inverno. São os órgãos e as suas correspondências com a devida energia da estação do ano. Então, o fígado e a vesícula biliar é o mesmo verde, corresponde à energia da primavera. Uhum. Então, tá dando para ver? Eu acho que está mais para cima, mas tudo bem, pode continuar. Assim dá? Ah, agora sim, ok. Então, embaixo, você onde tem os números, ali é o ciclo nictemeral, ou o ciclo circadiano. É a evolução da energia, como a energia circula nos órgãos durante o dia. Ali o 12, está em vermelho, é o 12, que corresponde ao ponto máximo de Yang, né? Seria correspondente do verão. Ali é a energia máxima do coração, tá vendo? Sim. E depois vai rodando no sentido horário e vão para os outros órgãos, até fazer o ciclo completo. Tem ali meio-dia, depois 6 da tarde, né? E entre meio-dia e 6 da tarde tem ali os órgãos, que é intestino delgado, bexiga, às 6 da tarde é o rim. Depois nós vamos para o mestre do coração, é o pericárdio, é uma estrutura, uma energia, seria uma proteção do coração. Depois nós temos o triplo aquecedor. Triplo aquecedor também é um sistema energético que está muito relacionado com as energias, com o metabolismo, com o sistema endócrino, com hormônios, né? São aquecimentos, 3 aquecedores que nós temos aí, isso é a visão da medicina, né, tradicional chinesa. Esses 3 térmicos do corpo. Uhum. Aí, à meia-noite, nós temos vesícula biliar, é a hora máxima da energia da vesícula biliar, meia-noite. Por que, que é importante a gente, 11 horas da noite, estar a dormir? Porque às 11 horas nós deveríamos estar a dormir, porque neste horário é o horário que você está vendo ali. Eu falei, né? Antes da vesícula tem o triplo aquecedor, está ligado com os hormônios, e nós precisamos do hormônio melatonina, não é? Para Uhum. dormirmos bem, para Uhum. fazer o reparo, né? Uhum. Energético, nós temos que dormir. Então, esses hormônios vão ser produzidos aqui neste horário. E justamente vai coincidir com o horário máximo da energia máxima da vesícula biliar e do fígado logo a seguir. São os órgãos que trabalham fazendo toda a limpeza, mas é uma limpeza sutil, profunda, vai limpar como se assim, toda aborrecimento, irritabilidade, raiva, mágoa, tudo que você viveu durante o dia, à noite, isso vai fazer uma limpeza nos seus órgãos. E a vesícula biliar e o fígado, eles são responsáveis por fazer essa limpeza, porque o sangue, ele passa pelo fígado e é ali que ele vai ser depurado, né? E vai depurar também todas as nossas emoções, porque a gente não diz que a gente fala, estou irritado,
estou com sangue a ferver, isso está no meu sangue, né? Isso, a gente sempre faz essa referência ao nosso sangue com as nossas emoções. Então, o fígado faz essa limpeza. Olha, Então, essa olha, energia ali está circulando, meia-noite, depois está passando pelo fígado ao redor das meia-noite, 2 da manhã, né? E Elise, depois. Ah, só deixa eu te interromper aqui, mas assim, interrompo. ó, tu tá me dando uma explicação super técnica do teu conteúdo, Ok, né? Ok, isso vai entrar aonde? Só para a gente não perder, não perder a linha do raciocínio. Vai entrar nas tuas premissas. Vai entrar nas premissas. certo. Que tu vai. Isso que tu tá me explicando aqui agora são argumentos do porquê que rola todo esse desequilíbrio. Mas qual é a grande ideia? Como viver em harmonia o ano todo? Ou, Ok. ou como viver bem o ano todo? Ou como viver feliz o ano todo? Como ser feliz o ano todo? Uhum. Aí, ok. Aí faz sentido tu explicar a questão do inverno, das estações, do corpo humano, tarará, tudo isso. Quando tu olha para todos esses lugares, essas coisas, e tu entende o porquê delas e o lugar aonde elas precisam estar, tu tem a chave, o segredo para viver feliz, em harmonia, satisfeito o ano inteiro. Porque a tua estação interna está conectada com a estação do ano. Tu tá em harmonia com o tempo, com o momento. o- Tu tá em, o teu sistema interno está em harmonia com o sistema planetário. E eu não estou Está em falando de conexão, astrologia. sim, sim. E eu não Em estou falando de sintonia. astrologia. Em sintonia. E eu não estou falando de astrologia, em coisas mágicas. Não, não. Eu estou falando de coisas Uhum. de eletromagnetismo. Estou falando Uhum. de como que a gravidade do planeta Terra interfere no nosso organismo e nas nossas emoções de forma muito técnica e prática e objetiva. Não estou... Porque nos custa, né? Nós não conseguimos pensar nesse movimento que tudo é energia, que isso é uma movimentação energética, Isso. né? É É? difícil pensar isso, né? Agora, lá com os astros, eles colocam também desse ponto de vista, mas não é disso que eu vou falar, eu nem sei Não, falar disso. Eu exato. sei falar, nem sei, né? Entendeu? Entendeu? Uhum. Então, ó, quando, a próxima vez que tu for criar um conteúdo, pensa assim, eu preciso, o meu conteúdo precisa ser um prisma de uma realidade que só eu vejo e eu quero que outras pessoas também consigam enxergar. Uhum. E aí, ok, como viver em harmonia o ano todo? Aí tu cria as premissas. No teu caso, tu fez o contrário. Tu identificou premissas que tu sabe que essas premissas, a estação do ano, o corpo humano, tararara, tu sabe que essas coisas em harmonia, a pessoa tem um estado mais satisfatório de vida. Nesse caso, foi o contrário. Tu sabe de pontos que concluem em algum lugar. Esse lugar é a tua big idea, é a tua headline, é o teu título, Ai, não, não tá bom isso. entendeu? E aí tu sai do objetivo. Era muito mais simples, Elisir, entendeu? Uhum. Era bem mais simples tu ter conseguir chegar nessa big idea, era bem mais simples. Mas tu foi por onde? Tu foi pela abstração. Por quê? Porque tu é uma pessoa, a tua mente é uma mente abstrata. É como tu enxerga o mundo. É como tu pensa sobre as coisas. Pois, pois. É uma qualidade, não é um defeito, não, é uma qualidade. Uhum.
É como tua mente processa as coisas. Tu vê as coisas de forma mais abstratas. Uma característica da tua pessoa ser assim. Eu Uhum. não. Eu sou uma Mas, pessoa, mas, eu sou mas analítico, como né? você disse, para vender outra coisa. Para vender, a gente precisa ser concreto, direto. Não dá para ser Uhum. abstrato. Porque a pessoa ela vai bater o olho assim, ó. Como viver em harmonia o ano todo? Ou como como estar feliz o Agora ano... aqui, como é a felicidade do ano todo? Não, é como estar feliz o ano todo. Como estar feliz o ano todo? Porque aí tu pode falar Olha, assim, ó, já te deu por conta que em alguns momentos do ano tu tá mais feliz, em outros momentos parece que tu não tá tanto? Não necessariamente quer dizer que tu sofre de algum desequilíbrio, depressão, tu tem alguns quadros depressivos durante o ano, não tem necessidade. Pode ser simplesmente que tu não tá tendo um alinhamento da tua estação interna com a estação do ano que tu tá vivendo. Se tu não, não... e é mesmo isso, porque assim, tem momentos do ano que a nossa energia vai estar mais embaixo. Mas se eu sei identificar isso também, eu vou buscar mais recursos, né, nessas alturas para me socorrer, não é? Para eu não me deixar ficar embaixo também. Isso aí. A peteca tá caindo, tu vai lá e pum, pega a Isso, peteca. né? Não vou Não deixar deixa, a peteca não cair, deixa a isso, peteca cair. né? Pode Uhum. ser até o meu nome, né? O nome da headline. É que não é o teu perfil. Não é o teu perfil ser mais Pois brincalhona. é. Mas se é uma pessoa mais despojada, já poderia Isso, colocar mas na lá, não brincadeira, deixa a não, eu não peteca sou. cair. Não deixa a peteca cair. Poderia, Não deixa a entendeu? peteca cair. Para um Uhum. anúncio, de repente, funciona. Porque um anúncio de 1 minuto, onde a gente quer chamar atenção na rede social, tu pode assim, ó, não deixa a peteca cair. Para um anúncio dá. Né? Porque o criativo, ele... Mas mesmo isso, não deixa a peteca cair. Cabe para. Estou pensando, para o meu avatar, mulheres 55 mais? Ah, eu acho que sim, né? Até porque É? eu acho que sim, porque isso é uma linguagem popular, é uma linguagem Hum. popular, né? E, também, e cabe mesmo, que é tipo assim, ó, não deixa sua vida ir para baixo, não. Pega na sua vida, não deixa a peteca cair. Não deixa a peteca cair. Né? Olha só, olha da onde a gente saiu e olha onde a gente chegou, Elise. Olha da onde a gente saiu e olha onde a gente chegou. Esses processos criativos são muito interessantes, né? Esses brainstorm, né? Que na verdade que a gente está fazendo aqui, né? Elise, tu me permite colocar essa nossa reunião aqui no meu canal do YouTube? Pode. Tu me permite? Porque Aham, esse aqui é um baita conteúdo de criando uma big idea, criando uma headline claro, com claro. conteúdo. Tu me Sim, permite, sim. então? Aham, Na íntegra? Tá bom, então. Obrigado. Eu vou colocar lá, então, porque ficou um sim, conteúdo sim. excelente. Excelente mesmo. Ficou muito bom, ficou muito bem. Então, como estar feliz o ano todo? Isso. É isso? Soa Isso. bem? Como estar feliz o ano todo. Como estar Excelente. feliz o ano todo? E eu vou, então, agora desenvolver as premissas, As né? premissas. Dentro desse conteúdo do movimento energético. Pego no dia as estações, que eu fiz esse esqueminha ali, isso é o básico, né? Para a gente poder entender como é que é o funcionamento, como é que é a compreensão da medicina tradicional chinesa, dessa movimentação, que a gente fala de pontos, fica parecendo que é uma coisa solta, né? Uhum, No uhum. corpo, não. Isso tem toda uma orientação, tem muito estudo, e é tudo muito lógico, sabe? Exato, É exato. muito lógico, tão, é uma coisa dentro da outra, como é o próprio funcionamento mesmo da natureza, Uhum, sabe? uhum, Uma uhum. coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, e é mesmo movimento da energia mesmo. Isso, É muito. isso. Uhum, Então, assim, a gente até iria criar um cronograma no Excel para a uhum, gente planejar. Só que assim, ó,
eu quero que tu pegue esse momento que tá quente isso em ti agora e crie as premissas nesse exato momento. Porque agora é a hora, tá? Se tu puder, amanhã a gente retoma o cronograma, tá? Uhum. Porque assim, agora tu tá num momento totalmente reflexivo. Falar de planilha, de datas, é algo totalmente Sim, lógico, sim. é totalmente diferente, tá? Então, assim, nós paramos por aqui hoje, faz as premissas, te prepara para essa live amanhã, e aí amanhã, que horas que é a tua live mesmo? É às Às 15 horas, né? 19 Ah, não, horas, então tá, Portugal. não, de manhã a gente faz a nossa reunião falando sobre o cronograma de lançamento, então. Vai dar super Tá certo. bem. Tá bom, então? Agora, uma coisa, Sim, eu vou fazer aqui essas premissas, isso é o preparatório para a live, mas eu tenho que ir lá ainda hoje, né, e mudar, fazer sim, aquela, a fazer uma alteração, nova uma thumb, thumb, mudar tudo isso, aquilo, isso, né? isso. Ok. Super tranquilo. Como estar feliz o ano todo. Isso aí. Ok. Tá bom, então? Tá bem, tá Tá bem. bom, então. Que bom. Então tá. Até mais, Então então. amanhã é nesse mesmo horário Mesmo horário, para 10 horas. você? Uhum. Tá bom. Ah, 11 horas eu tenho um compromisso. Ah, Pode ser às é? 9? 9 do Pode. Brasil? Pode ser? Daqui amanhã, 11 horas eu tenho um compromisso. Às 11 horas. Então, 9 horas do Brasil. Peraí. 9 horas do Brasil? É, essa 9, 10, 11, 12, 13. Será às 13 horas para ti, Sim, sim. Uhum. tá? 9 horas do Brasil. Tá. 9 horas do Brasil, 13 horas de Portugal. Das 13 às 14 para ti, então. Tá bem. Fechou? Combinado, então. Até amanhã, então. Tchau, Até tchau. amanhã. Tá, Tchau. tchau.